e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo do 13 ao 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, começar a semana com esta palavra que nos anima e fortalece a nossa fé. Depois de iniciarmos no domingo com o Evangelho, que nos fala da partilha, da solidariedade, de nos ligarmos e nos concentrarmos nas coisas celestes e não nas coisas terrestres, encontramos um ato de compaixão de Jesus Cristo, um ato de misericórdia. O primeiro momento é logo após a morte de João Batista, em que Jesus então se afasta, vai para o deserto, para um lugar afastado. Mas aquela multidão sedenta de Deus, sedenta de ouvir a palavra de Deus, então corre e vai ao encontro de Jesus. E Jesus, quando vê aquela multidão, diz a palavra, encheu-se de compaixão. É atitude. Deve ser a nossa atitude. Olhar para o outro, olhar para o próximo, olhar para aquele que necessita, né? E sentir-se compaixão. Ter compaixão não é ter pena, não é ter piedade. Ter compaixão é ser solidário, é sentir a dor do outro. Então Jesus sentiu a necessidade daquele povo. Eles estavam com fome e sede de Deus. Eles queriam uma cura espiritual. E diz aí que Jesus também curou a todos, não só o espírito, mas também as doenças físicas. Segundo momento deste evangelho vem a partilha, a distribuição, o milagre do pão. Quando os discípulos querem dispersar a multidão, porque não havia alimento para todos ali naquele lugar, Jesus diz, dai vós mesmos de comer. Só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus diz, é suficiente. Tragam, vamos abençoar. Dividiu, entregou aos discípulos para que distribuísse. Então, dividiu, partilhou. Quando nós dividimos o pouco que nós temos, dá para saciar a todos e ainda sobrar, como a própria leitura coloca aqui, e ainda recolher os cestos de pães. É para nós começar esta semana com esta motivação de aprendermos também a ser solidários, a ter compaixão com o outro, a saber, a partilhar aquilo que Deus tem nos dado, ser grato a Deus através da solidariedade com os nossos irmãos e irmãs. Um bom dia e que Deus abençoe a todos.